Marcão. Vamos falar do Campeonato Paulista, porque tem fila já para pedir desculpa pro Romero ou ainda não? Precisa de mais um pouco? Ah, mais que isso, Zinho, já vou te falar. É difícil. Vou te falar, o Mano contava com... Não é que ia jogar, mas contava em levar o Mateuzinho pro jogo contra o Ituano. E agora? Ele vai treinar hoje e amanhã. Ele põe o Mateuzinho para treinar ou não põe? Complica a cabeça do técnico também, né, Zinho? Com certeza, com certeza. Ele deve estar perguntando, né? Não sei quem está lá como gerente de futebol, como diretor de futebol no Corinthians. Rubão. Isso também atrapalhou um pouco, né? O presidente. O presidente ele assumiu, deu muitas entrevistas, falou muito, né? Está sendo até transparente, tá municiando a imprensa com boas matérias, está sendo bom para a gente. Eu acho que às vezes é melhor segurar um pouquinho, fazer os negócios sem criar muito oba-oba, muita especulação. O Corinthians é muito gigante, o Corinthians é muito grande. A gente sabe que o mercado, os empresários, todo mundo fica vendo tudo, olhando, tu vai contratar, não sei o quê. Então, assim, quem não quer jogar no Corinthians? Mas aí, fulano, mas não pagou não, hein? Isso aqui, e aquilo ali. Então, assim, eu acho que era bom trabalhar um pouquinho mais internamente, né? Sem dar muita notícia. Ele fez muito isso. Aí você vê, o jogador vai embora, que estava no clube, que a gente falou, que zaga, hein, que vai ficar, hein? O Gustavo Henrique tá chegando, vai brigar por posição com dois, porque o Veríssimo é titular. Todo mundo falou isso, não foi? E agora? Vai ter que contratar outro zagueiro? Jogou ontem o Caetano. Então, assim, eu vou falar um negócio que o pessoal do site, galera do site, se liga aí pra dar aquele corte pra o pessoal depois me xingar. O pessoal me xingar. Vou até tomar um café pra dar tempo aí pra você. Eu gosto assim. O Corinthians, guardando as devidas proporções, que eu e o Pascoal a gente fala, precisa de 4, a gente tá falando pra brigar por título. O presidente do Corinthians não falou? Acabou essa coisa aí, Palmeiras, Flamengo. Vai ser, vamos incomodar, vai bater de frente. No mínimo, tem bons jogadores, tem um ótimo treinador, tem bons jogadores, mas o Corinthians gigante para pensar em ganhar Campeonato Brasileiro, para brigar para ganhar a Copa do Brasil, coisas grandes, no mínimo, 4 jogadores para pegar a camisa, me dá, eu sou titular, e para fazer a diferença. É o que a gente fala do Vasco da Gama, outro gigante aqui no Rio. Sim. E outra coisa, essa guardando mesmo as devidas proporções. O Romero... Não, peraí, só um minutinho, Tetra. Peraí, só um minuto. Fecha nele ali de novo, por favor. Pode ir, agora vai. Não, o Romero, guardando as devidas proporções. O Romero é aquele cara que é igual o Everton Cebolinha pro Tite. O Romero, ele também tá arrebentando, foi quando chegou o Mano Menezes. O Romero do Mano Menezes é o Everton Cebolinha quando o Tite chegou. Guardando as devidas proporções de qualidade de um ou de outro. Não estou falando que são iguais. Mas ele cresce de produção quando o Mano Menezes vem, bota ele para jogar e dá confiança. Porque o Vanderlei não botava ele para jogar. E era o Cebolinha com os outros treinadores. O Tite chegou, Cebolinha virou o titular. E a gente está vendo isso na tela que apareceu aí, né? O número de jogos dele nessa passagem no Corinthians antes e depois do Mano. Com o Mano, os números sobem absurdamente. De 15 ele jogou 14. Exatamente. Começa a titular muito mais vezes, faz 8 gols, participa de gols, finaliza quase o dobro ali. Então, o posicionamento dele, a confiança que o Mano tem, não sei se por escolha ou necessidade. Foi uma necessidade. Precisa dar confiança ao jogador nesse momento, está funcionando. Foi necessidade do Mano, porque ele chega e fala... Lembra, ele falou que na reta final ia colocar os mais cascudos, experientes, aí coloca o máximo que pode o Renato Augusto, o Juliano, o Romero, ao invés de botar o Wesley ou um outro menino lá na frente, eu vou de Romero, o cara é experiente, eu preciso de caras experientes. Discordo. Aí essa foi a opção do Mano. O Mano não tinha quem colocar na frente, de experiente. Tinha Yuri... Opção.
Sim, opção... Eu discordo que foi necessidade, porque o Vanderlei poderia colocar e não colocou. Não, mas... Ele preferiu botar a molecada. Sim, mas... Opção de cada um. Não, então você não ouviu o que eu falei no começo. O Mano optou pelos cascudos. O Luxemburgo optava pela garotada. Não, você botou que foi uma necessidade. Foi a necessidade. Não. Foi opção, aí eu concordo. A necessidade dentro da opção dele. Quem eu tenho de cascudo para pular na frente? Yuri, que nem é tão velho assim, e Romero. Ele não tinha um outro jogador mais velho para também pôr no lugar, que ele queria caras experientes. Renato, Juliano, aí foi de Romero. E o Romero agarrou essa oportunidade, tanto que de 15, 14 ele foi titular, porque ele começou a mandar gol. E agora vai ser difícil tirar por enquanto. Continua Romero querendo. Mais 10. Agora é Romero e mais 10. 7 jogos ele fez 7 gols. Agora é Romero e mais 10. Cara, se pegar só os cortes hoje, assim, né? Fulano e mais 10, já olha, eu vou falar um negócio, vão xingar vocês que vai ser uma beleza. Falando em gente brava, o presidente do Corinthians tá bravo. Ele ficou bravo com o Veríssimo. A gente está falando aqui de montagem de elenco, de que talvez tenha que contratar mais 4, 5 jogadores para brigar no alto da tabela, que foi o que se propôs o Augusto nessa chegada. E aí, agora, ele perde um zagueiro com quem contava, e contava como titular, pelo que eu estava entendendo, do Mano Menezes. Vamos ouvir o Augusto Melo. É um atleta que estava tudo certo. Nós ganhamos a eleição e tinha uma grande possibilidade desse atleta sair. Foi a primeira contratação, foi o primeiro investimento nosso, pesado, nos sacrificamos, porque nós estamos colocando a nossa finança em ordem, fomos atrás do atleta, atrás do Benfica, negociamos tudo certo, teve um probleminha de contrato que vai e volta, e deu tudo certo, com o atleta tudo certo, garantido que o atleta era nosso, por isso que eu anunciei o atleta como a primeira contratação, porque foram palavras, foram conversas. É aquela história, né? Maldito homem que confia no homem, mas enfim. Eles assinarem a proposta dele, eles mandarem pra gente e de repente começou, não vem, a gente simplesmente liberou, não tem mais o que fazer. E deu tudo certo e de repente chega uma proposta no qual nós temos que cobrir, salário dobro, o Corinthians não vai entrar nele não, o Corinthians não é mais o que era antes, o Corinthians agora é diferente, é uma nova gestão, o Corinthians está sendo administrado por profissionais, pessoas técnicas, a gente está numa transição muito forte, o Corinthians está se reestruturando financeiramente para que a partir de um grande momento de reestruturação a gente não precisa mais passar por isso. Pascoal, Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano e Raul Gustavo, né? Na sua conta não fecha. O Raul voltou do Bahia, né? E na minha conta precisa de mais um zagueiro. Para jogar nesse nível que o Corinthians tinha proposto. Mas um zagueiro para compor elenco ou um zagueiro para brigar por posição? Não, é jogador para... Félix e o Gustavo seriam os titulares? Se você levar em consideração, o Félix e o Gustavo jogariam. O Caetano seria a primeira opção e o Raul seria a segunda opção. Mas eu sempre acho que zagueiro tem que ter 5. Né? Porque não adianta... porque zagueiro machuca, zagueiro toma muito cartão. Então você precisa ter 5 zagueiros. Isso no meu modo de pensar futebol, né? O modo de pensar futebol de outras pessoas, cada um raciocina. Se quiser montar um esquema com 3 zagueiros tendo 4, é complicado. Aí você... O Corinthians... O Zinho falou 4 jogadores, né? O Corinthians precisa de 4 titulares, né? O Corinthians não tem um primeiro volante. O Corinthians não tem atacante pela beirada do campo. O Corinthians não tem um segundo centroavante. O Corinthians... Você está contando... Você não está na fila para pedir desculpa pro Romero, então? Não, eu estou falando para você. Se você levar em consideração, o Corinthians precisa de 2 atacantes de liberada. Eu estou só dando 1. E precisa de mais um meia. Então, o Corinthians, no mínimo, precisa de 4 contra... Eu falaria que para jogar 5. Mas 4 já satisfaz a torcida do Corinthians. Mesmo com essas contratações que foram feitas. O Corinthians ainda precisa se reforçar. É uma remontagem. Como é que você falou que não é remontagem? É montagem, né? É tudo novo. Tá montando tudo de novo. Inclusive, eu tô pensando ali no Veríssimo. Será que ele ligou pro Gustavo Henrique? Pô, vem pra cá que a gente vai refazer aquela nossa defesa da época do Santos, hein? Vai ter bolo. Pode vir, fica que vai ser legal. Aí chegou lá, quando o Gustavo foi estender a mão para cumprimentar, o cara falou, não, ele foi embora já. Fala, pô, o cara acabou de me chamar para vir pra cá. Ele chegou lá e perguntou, cadê o Veríssimo? Cadê o Veríssimo pra eu dar um abraço aí que eu vi? Foi. Me ligou chamando e tal. Não, mas tem Gustavo. Falta mais um, mas tem 4 ali. Se o menino amadurecer, né? Jogou bem ontem. Ontem o Caetano jogou bem. E tal. Aí tá tudo bem. Eu acho que o primeiro volante, eu discordo assim de você de ter o titular. Ele vai escolher, Léo, ele já escolheu o Ranieri. Só que ele achou que o Ranieri ficou muito, claro, além de ser a primeira partida e tal,
também ficou muito preso lá. Ele usa até um termo, ele não quer um volante cão de guarda, ele quer um cara que saia, porque ele sabe que no Cuiabá o Ranieri saía, inclusive fez 3 ou 4 gols. Falar em gols, realmente falta um gol. O Romero, que a senhora está pedindo desculpa para ele. Não, eu nunca botei ele na fogueira, mas você na lista aí. O Romero tem 30 gols na arena do Corinthians e o Roger 31, então falta só um, ele vai jogar. Não, esse negócio de jogar, uma vez, eu não vou esquecer uma reportagem, até eu fiquei meio chateado com ele, ou acho que ele comigo, ele fez 3 gols, não sei se foi num jogo com o Flamengo, foi de 5 ou foi no jogo do São Paulo. Você e o Romero? O Romero fez 3 gols nesse jogo, foi 5 pro Corinthians lá, não me lembro mais qual. E na hora de entrevistar, ele vai lá e tinha uma mulher que sempre ficava com a bandeira do Paraguai, ia lá dar um abraço e tal, uma torcedora e tal, torcedor. E aí quando ele veio, óbvio, tinha que entrevistar a ele, 3 gols e tal, como é que é fazer 3 gols? Quando eu jogo é assim, não sei por que vocês falam. É porque eu não venho jogando, era o Tite. Eu falei, mas a culpa não é minha não, Romero, é do Tite, o técnico não sou eu não, tá? Devolvi assim pra ele. Parecia, não, vocês da imprensa ficam falando que eu não faço. Não sou eu que te escalo não, é o Tite, porra. Aí depois a gente riu. Tem que informar que o treinador é o Tite. Rapaz, tá feia a coisa. Agora dessa volta eu já encontrei com ele no dentista. E tá tudo bem? Então, eu falei aqui no programa, o dia que eu encontrei no dentista, na volta, eu falei, cara, você tá bem fisicamente? Porque eles esperam muito, foi o primeiro papo que eu falei com ele. Antes, ele estava voltando. Torcedor, lembra de você sendo o melhor lateral direito, que ele jogava da direita ali, do Corinthians. Ele ajudava pra caramba, porque ele voltava e tal. Então, o torcedor tem muito essa sua imagem de voltar, ajudar e tal, ou pela esquerda ou pela direita e tal. Ele falou, não, eu tô bem e tal. Mas aí ele demorou para jogar com o Luxemburgo. É o que o Zinho tá dizendo, foi agora com o Mano que ele voltou a ter oportunidade e tá correspondendo. Só para eu entender, então não precisa repor o Veríssimo para você? Não, mais um, né? Não necessariamente agora com o peso do Veríssimo. E agora pode jogar o Gustavo Henrique com o Félix Torres. Eu acho que não precisa de um titular também. Lateral esquerdo já tem um para jogar, porque o não jogou. O lateral esquerdo equatoriano jogou o Hugo. Sim, o Palácio já tá ali. Se ficar o Mateuzinho, não precisa da direita. Você tem Fagner e Mateuzinho. Raniel ou Maicon. Aí é mais gente no meio, eu acho, sabe, Pascoal? Porque o Maicon também pode fazer essa volância, como o Pascoal gosta de chamar. Isso, mas acho que vai ser Raniel. E ele fala muito também box to box. Box to box. É mais ou menos o que o Mano... dificuldade, bota na minha conta. É o que o Mano quer do Raniel. Um pouco mais de box to box, uma chegada mais na frente, mas enfim, era o primeiro jogo dele e tal. Agora falta o cara do meio-campo ainda. Porque o Rojas acho que não vai dar, então o Garro vai ser meio de lado e um de ponta. O Corinthians queria o Douglas. A gente falou do Douglas aí. O Corinthians fez a melhor oferta, inclusive, do que o Fluminense. Mas aí veio a tal desconfiança, né? Mas você não tá pagando o cara ali, você não tá pagando ali, né? Entendeu? Aí o Fred com o Diniz falou, olha, vem aqui que o salário aqui só tem 30 dias, tá em dia. Tá tudo certo, né? Ô, Tetra, você fecha aí, começou falando das contratações, todo mundo foi nessa de contratar bastante gente, quero saber se o zagueiro para você é prioridade nessa fila de contratação ou não. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, eu penso no Corinthians como um dos maiores clubes do mundo. Corinthians, para mim, é um time gigantesco. Eu nunca atuei no Corinthians, nunca fui jogador do Corinthians, mas eu tenho um respeito pelo Corinthians enorme, porque eu enfrentei muitas vezes e sei da força do Corinthians. Então, quando o presidente assume e diz que vai bater de frente, acabou essa coisa de Flamengo, de Atlético, de Palmeiras, e ele diz que vai trazer 12, 13 jogadores, está trazendo, mas ainda não me mostra um time que eu possa falar assim, encara esses times. Ainda não. Tá longe. Tá longe. Tem jogadores que ainda a gente não sabe como é que o Hugo vai ser, como é que o Palácios vai ser, o Ranieri. São bons jogadores. Só que jogar no Corinthians é diferente, né? Esses caras, tomara que se deem bem, arrebentem, cresçam na carreira e o Corinthians vire esse time que o presidente está falando, mas ainda não tem aqueles nomes de impacto que a gente vê, contratações que fala assim, pô, o Corinthians agora realmente, e perde jogadores importantes. Essa saída do Veríssimo, para mim, eu não sei como o Gustavo Henrique, que é um baita do menino, trabalhei com ele no Santos, maravilhoso, baita de um atleta, mas eu não sei como é que ele tá, já não era um jogador de velocidade.
Eu ainda quero ver o Torres. Então, assim, a gente tá falando de uma dupla de zaga de um Corinthians que é um time protagonista. Então, por isso que eu falei, no mínimo, 4 caras fera, de impacto mesmo, que custa dinheiro. E o presidente diz que nesse momento não tem, não vai fazer leilão, então precisa estruturar essa grana toda que está falando que está chegando a entrar, porque vai precisar contratar para brigar com os times que estão na frente, bem na frente do Corinthians, que é Flamengo, que é Palmeiras, que é Atlético. Tô falando por baixo, assim, esses daí. Por baixo não, né? São gigantes. Tô falando assim, tem mais times que estão na frente ainda do Corinthians. Eu acho que o São Paulo está na frente do Corinthians nesse momento. Claro. De time, de formatação. O Fluminense está na frente, entendeu? O Internacional está na frente. Então precisa porque o Corinthians é muito grande. Boa, vou virar o assunto aqui para a gente falar de Palmeiras. Só Diga. justificando mais uma vez do Pascoal, que passou a ser uma prioridade contratar um zagueiro, porque a gente fala tanto que vai. O Félix, ele é titular da seleção do Equador ao lado do Arboleda. Então ele também vai desfalcar o Corinthians, mesmo que ele dê certo. Ontem ele já fez uma boa apresentação, mas é um que ele é titular. É ele e Arboleda a zaga. Então ele vai mesmo, Copa América, eliminatória, etc. Então é mais um motivo para ter lá. O Romero vai ser convocado de novo, hein, pô. O Romero